Você já se imaginou como uma pessoa importante que em um dado momento da sua vida você se colocou numa situação em que você ficou com curiosidade de conhecer alguém, de saber como aquela pessoa é, de ter apenas, porventura, talvez uns minutinhos conversando, saber mais aprofundadamente sobre aquela pessoa. Eu queria, juntamente com você que está aí do outro lado, que você pensasse num encontro que foi especial. Esse encontro aconteceu lá no passado, quando um homem muito influente e importante chamado Nicodemos, ele foi se encontrar com um homem mais importante que ele ainda, porque ele era e continua sendo um homem que dividiu o tempo entre antes dele e depois dele. E essa história ela está registrada no livro de João, no capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 6. Conta-se assim a história de Nicodemos indo se encontrar com Jesus pela noite. Diz assim a palavra de Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isso respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, voltará ao ventre materno e nascerá a segunda vez? E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso foi o que aconteceu quando aquele homem se encontrou com Jesus. Jesus coloca na cabeça daquele homem uma dúvida tão cruel que pode ser também para você uma dúvida. Como uma pessoa já sendo velha pode ali nascer novamente? Como pode tornar a ter uma vida de um bebê, de uma criança pequena? Mas o importante aqui que nós queremos estar nessa oportunidade é o encontro desses dois homens. De um lado, nós temos Jesus, o Messias, o Salvador, que veio à terra para salvar aquele que havia pecado, incluindo eu e você. Do outro lado, nós temos um homem muito influente da época, rico, um homem que tinha um poder muito grande e era uma figura pública da época muito importante. E ele foi se encontrar com Jesus porque ele ficou curioso, ele queria saber como era se encontrar com Jesus. E quando chega nesse encontro, Jesus revela essa questão tão importante para o ser humano, que é importante para Nicodemos, que é importante para mim, que é importante para você que está me assistindo. A necessidade de um ser humano nascer pela segunda vez. E aqui nós vemos que esse homem ficou surpreso, perplexo com a situação. Mas como assim? Nascer outra vez, já sendo eu já velho, já tendo conquistado a minha maioridade, como eu posso ter que nascer novamente? E da mesma forma que Nicodemos precisava nascer novamente, cada um do ser humano que está sobre a terra, ele precisa nascer novamente para chegar perante Deus quando Cristo voltar entre as nuvens para buscar um povo escolhido que é chamado de igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. E para fazer isso, você precisa nascer pela segunda vez. E para que você entenda isso, você tem que saber que existem dois tipos de nascimento. O primeiro nascimento é o nascimento carnal, onde que você vai nascer da sua mãe. A segunda vez vai ser
no contexto espiritual. E você vai nascer na família de Cristo. Você vai ter o mesmo direito de herança que Jesus, que Cristo teve quando nasceu, quando já existia. Quando você nascer pela segunda vez, você vai ser considerado da família de Deus. Ou seja, você vai ser considerado como um salvo. E quando eu falo que você pode morrer, há duas formas de se pensar. Você pode morrer o seu corpo físico e pode morrer com uma culpa, com um pecado que vai te trazer um sofrimento eterno, que vai ser como você tivesse morrido também espiritualmente falando. E você pode morrer apenas uma vez, que vai ser a morte do teu corpo físico, e você vai colocar a sua alma entre duas situações, céu ou inferno. E é o que esse homem fez para garantir que ele pudesse ter apenas uma morte. E quando ele morreu o seu corpo físico, ele sabia o destino que a sua alma iria ter. O corpo físico ele morre uma vez só, mas a alma ela é eterna, ela não morre. Então o que acontece? Quando você morre sem Cristo, você vai morrer eternamente condenado ao inferno. E você morrer em Cristo, você vai ser morto eternamente com Cristo. Aí que está a diferença das duas formas de morte. Quando você nasce pela primeira vez, você vai morrer sendo condenado diretamente ao inferno. Mas se você nascer pela segunda vez, você vai mudar a sua condenação. Você deixa de ser condenado ao inferno e passa a ser vivo e toma outro caminho, que conduz aos céus. E é isso que você precisa entender, que você precisa nascer pela segunda vez para chegar a um novo caminho, para você mudar a trajetória da sua vida, para você chegar aos céus. Que você possa entender que você precisa se encontrar com Jesus, independente de que hora que seja. No caso que nós lemos a história, Nicodemos foi ter com Jesus pela noite, porque ele não queria ser visto pela sociedade. Talvez você está aí no seu lar, na sua casa, e tem desejo de se encontrar com Cristo, mas não tem coragem de ser exibido perante a sociedade. Mas saiba que vale a pena. E a palavra de Deus ela fala que se você morrer em Cristo, quando Cristo voltar, quando Jesus vier nas nuvens, os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro e serão transformados seus corpos físicos em corpos gloriosos, e eles vão chegar primeiro no céu do que os vivos, que serão arrebatados logo após isso acontecer. E que você esteja ciente que se você morrer sem Cristo, você já vai direto para o inferno.